Então, a gente está fazendo então uma análise ainda, digamos assim, técnica, né, do poema, propriamente dito. Só algumas coisas do que está aí no quadro eu já mencionei para vocês. A questão da Idade das Trevas ser compreendida entre os séculos XI e IX a.C. Tá? É nesse período que os gregos eles vão perder totalmente, os gregos não, né? No caso, as etnias pré-helênicas que viviam ali na região, elas vão perder a referência da cultura escrita. Tá? Eles vão perder o chamado linear A e B, da sociedade minoica e micênica, e eles vão se entregar totalmente às práticas da oralidade. Essas práticas elas vão redundar no quê? Uma tecnologia no qual a memória e os elementos mnemônicos eles são existenciais para a estruturação, organização e o processo civilizador que não deixou de existir só porque eles eram analfabetos. Tá? É importante a gente trabalhar essa questão do analfabeto e do letramento como elementos, né, de distinção, porque durante muitos anos, e ainda o nosso atual governo, em todos os níveis, considera a alfabetização, ou seja, o sistema mecânico de aprender a ler e escrever como um elemento de distinção de progresso e mobilidade social. Isso não era necessário e, apesar das diferenças históricas, eles progrediram e fizeram a ciência como a gente conhece. Uma vez que a gente está mostrando aí para vocês que já a poesia do Hesíodo vai ter esse caráter aí já de, se não teórico, pré-teórico no âmbito da ciência. E eu estou trazendo ali para vocês que o poeta, nesse aspecto, ele vai ser chamado de o mestre da verdade. A Marcel Detienne, no livro Os Mestres da Verdade, ele faz uma abordagem do processo da oralidade, né, na cultura arcaica grega, estudando os valores míticos que estão atrelados à prática da oralidade e às técnicas mnemônicas na transmissão e preservação do conhecimento, dos saberes. Ele faz a abordagem de que o poeta, nessa época, ele vai ser um dos personagens sociais mais significativos do grupo. É óbvio, vai continuar sendo válido e importante a presença do guerreiro, do herói, lá como a gente vê em Homero, né, que pega as armas e defende a sociedade contra seus inimigos, contra possíveis escravistas, piratas e etc. E às vezes contra eles próprios, em guerras civis. Mas o poeta vai ser o instrumento ou o veículo de manutenção da civilização propriamente dita. Como orar, como honrar os deuses, como fazer política, como administrar a casa, como desenvolver a criação dos filhos, o que representar e o que não representar. O poeta vai ser apresentado por Marcel Detienne como o mestre da verdade, aquele que traz das sombras do esquecimento aquilo que deve ser mantido e cultuado pelo grupo como digno e valorizado como reproduzível. Tá? Basicamente, a gente pode, hoje em dia, mal comparado, traçar um paralelo entre o poeta grego e o professor, hoje, nos nossos sistemas de ensino. Tá? Porém, o poeta não tinha esse compromisso pedagógico nem sistêmico que nós temos hoje. Mas, essencialmente, daí, digamos assim, o assinalar da questão da avaliação, né, nossa função, enquanto professor, acaba sendo atrelada um pouco a isso. E, pelo incrível que pareça, a gente usa o critério da memória, não mais sobre o aspecto da decoreba, mas o aspecto da capacidade de reprodução daquele conhecimento acumulado como critério de validação se a pessoa apreendeu ou não, sabe ou não fazer. No caso dos ensinos técnicos, isso vai ser estendido não só sobre o saber fazer, mas sobretudo fazer e fazer acontecer. Ou seja, transformar a teoria em certa prática que resolvam problemas objetivos no desenvolvimento da sociedade.
Ali, ó, nós vemos as atribuições dos rapisodos na Idade das Trevas. Para quem não lembra, o xamã é uma espécie de feiticeiro, né? Nas nossas tribos indígenas, a gente vai poder aí traçar um paralelo com o nosso pajé, né? Ou pajé, que é um líder religioso e que tem um íntimo contato com os deuses. No caso, lembrando, eu vou sempre bater nessa tecla, vocês me perdoem, pelo menos até vocês lembrarem de que tem essa vinculação aí. Quando a gente fala de deuses, nós estamos falando de forças da natureza. Então, automaticamente, eu falei de deuses, já aperta a tecla SAP e diz física. Tá? Do cosmos como um todo. Então, o xamã era um especialista no contato para com os deuses, para com o invisível. Né? Invisível não quer dizer que não seja natural. Né? Basta lembrar que o ar a gente não olha, mas às vezes em determinados lugares da Terra ele pode te jogar bem longe. Né? E sem ele a gente morre. Mas ele está lá. Enfim, além disso, ele era o poeta que metrificava e era preparado, selecionado desde criancinha já pelas suas habilidades mnemônicas, pelas suas habilidades de memória, para fazer parte das confrarias, ou seja, tinham escolas? Não. Escola é a criação do Platão, que vai ser operacionalizada pelo Augusto, no século I depois de Cristo, em Roma, né? Um espaço público, sustentado pelo Estado para promover a educação do cidadão. Mas, na prática e na verdade, as confrarias, tanto de poetas quanto de médicos, eram associações onde artesãos daqueles ofícios transmitiam as suas habilidades e as suas técnicas. De novo, da boca ao ouvido. Então, essa criança era inserida nessas confrarias, normalmente era um negócio familiar, era passado de pai para filho, e aí iam se aderindo outras pessoas, e no caso, ao absorver a capacidade da memória e as técnicas de metrificação, ele conseguia então se tornar um poeta. Em sendo poeta, ele começava a circular, a viajar por todas as cidades de maneira itinerante para cantar e dançar o que ele tinha a dizer. Então, o poeta era um estilo de vida. Além disso, na figura do poeta, alguns deles, não eram todos, mas havia acoplado a essa função social a possibilidade de também ser adivinho. No caso da antiguidade, as técnicas de adivinhação, elas estavam vinculadas a alguns aspectos. Aspectos empíricos, ou seja, mais do dia a dia, por exemplo, com a observação do voo das aves. Se as aves voassem no sentido horário, no lado direito de alguém que estava fazendo a observação, era sinal que os deuses estavam abençoando o que essa pessoa estava fazendo. Perdão, lado direito estava amaldiçoando, lado esquerdo estava favorecendo. Lembra o lance do destro e do canhoto? Os mitos e os preconceitos que tem a respeito disso? Eles acreditavam que o que está no Ocidente, o que está no lado direito é onde Hélios morre, é o lugar do mundo dos mortos, então é o símbolo do mal, ou do desequilíbrio, da desmedida. Enquanto o que vem do oeste, ou seja, do oriente, da onde o sol nasce, é o bom. Tá? Existe essa simbologia religiosa aí no processo. Há uma subversão disso, então, agora. Sim, o cristianismo disse que era coisa do capeta. O que é da esquerda é negativo, o que é da direita é positivo. Isso. Tá? Mas para eles, tudo que vinha do Oriente era considerado religiosamente positivo. E o Ocidente, tanto é que, além das colunas de Hércules, o mar, o Atlântico, era o lugar onde tudo acontecia. Monstros marinhos, serpentes. Os navios não eram construídos para aguentar o Atlântico. Né? E, além disso, no caso do período da Idade das Trevas, a gente já vê em Homero o poeta também dando uma de farmacêutico e médico. Quando eu boto médico ali, a gente bota farmacêutico também. Alguns deles, durante os combates, faziam um serviço de enfermagem também, tá? Prensando ervas para botar nas feridas,
ou até executando cirurgias, como no caso do herói Sarpedon, que recebe uma flechada na coxa, na Ilíada, e é extraída por um poeta. Então, eu queria dizer para vocês com isso, que o Rapisodo, na Grécia arcaica, sobretudo na Grécia da Idade das Trevas, ele podia ter todas essas manifestações de papel social no grupo. Dependendo da situação, uma delas, duas ou todas elas. Era admissível a esses personagens sociais terem esses desdobramentos funcionais no grupo. E aí, o interessante no caso do Hesíodo é que ele já é um poeta do período arcaico. Então, por exemplo, além do que nós já vimos, é necessariamente cobrado dos poetas, é necessariamente atribuído aos poetas o papel de sábio, não de filósofo. Lembra, nessa época, nem a palavra filosofia tinha sido imaginada. Quem vai pensar isso no século V, se eu não me engano, é Pitágoras de Samos. É o cara que vai criar a palavra amante ou amigo da sabedoria. Isso não existia. Todo mundo era chamado de sábio. E o sábio, nesse caso aí, tinha o valor de ser o quê? O homem da sofrosine, o homem da justa medida. Nada em excesso. Tudo tem que ser equilibrado, harmonioso. Fugiu disso, é híbrido, desmedida. E aí eu quero trazer para vocês a atenção que em textos antigos, tá, e a gente inclusive vai poder atribuir isso ao cristianismo até o século, até Santo Agostinho, no século IV para o V depois de Cristo, tá, na leitura da Cidade de Deus e de outros textos de Santo Agostinho, por exemplo, vocês vão ter que lembrar o seguinte: o mal e o bem não estão atrelados à figura de Jeová, Allah, ou Deus e Satanás. Mas sim, o que é bem, bom, justo, harmonioso, equilíbrio, sofrosine. O que é mal, ruim, desequilíbrio, desequilibrado, desarmonioso, híbrido. É uma questão de medida e desmedida. Não são atribuídos a essas palavras, bem e mal, bom ou mal, valores teológicos. Porque não existia essa dimensão de separação entre o que você fazia e falava do que você vivia. Isso só é possível quando o homem ocidental descobre que ele é alguma coisa que vive em si próprio e que, vivendo em si próprio, no seu coração, ele pode construir o reino de Deus. Só a partir do cristianismo e do desenvolvimento do pensamento cristão nos 4 primeiros séculos da era cristã é que se vai construir esse espaço de que você é um cidadão que pode ser um escravo, e enquanto escravo você tem total você está totalmente submetido ao seu senhor, mas durante o culto na igreja, você e seu senhor são irmãos em Cristo. E são iguais. Mas saiu do culto, você volta a ser escravo, porque o reino de Deus está no seu coração, não no seu estado civil. Tá? Isso vai ser desenvolvido ao longo dos 4 primeiros séculos depois de Cristo. Então, para o grego, o sábio era esse cara que incorpora uma busca constante pela justa medida, pelo equilíbrio e pela tentativa de manter a desordem e o desequilíbrio. Gente, sabedoria é a base do pensamento filosófico. O filósofo ele vai dizer, olha, é muita responsabilidade para mim eu ser tudo isso aí, ó, xamã, rapisodo, adivinho, médico, sábio. Não, é demais na minha cabeça. Então ele vai virar amante ou amigo da sabedoria. Ele vai se preocupar em ser um cara harmonioso, equilibrado, justo. Mas se de vez em quando ele puder não ser, ou tiver que não ser, ele será. Por quê?
quê? Ele não tem compromisso, ele visita você de vez em quando, que troca uma ideia contigo de vez em quando, toma um chá, se diverte, vê um filme, mas ele não tem que conviver com você o resto da vida. Esse é um detalhe técnico que muitas vezes foge nas aulas de filosofia, quando a gente está querendo dizer para o aluno o que é a filosofia propriamente dita. E o ofício do Rapizotto, como a gente falou, ele era itinerante, ou seja, ele era uma das poucas personagens das sociedades daquele tempo, só voltando ali para você verificar, né? Lembrando que não haviam estradas e, por exemplo, a circulação entre essas cidades era a pé. Lembra que o apóstolo Paulo vai sair lá da Síria e vai a pé até Roma. E durante o inverno, na Europa, no Mediterrâneo, não se navega, porque tem ventos fortíssimos e a navegação é extremamente difícil, principalmente a vela, né? A cabotagem era complicada. Então, o cara tinha que subir e descer montanha, escalar e desescalar a montanha, tinha que ir até correr de leão, de urso, de javali e de pirata. Convenhamos, era uma vidinha mais ou menos. E o povo diz que antigamente era bom. Mas enfim, não tinha estrada, não tinha carro. Ter cavalo era coisa de rico, porque o cavalo vai comer um monte de pasto que podia ser plantado trigo, né? E outras coisas mais. Então não era qualquer um que podia ter esses luxos. Tinha que ir a pé. E o poeta circulava a pé por todo esse grupo aí. Não era um, era um grupo de gente, né, que tinha essa função social. Então, o que vai acontecer? Só um minutinho. O exílio, ele vai ser também um dos primeiros exemplos de diferença. E daí essa diferença vai ser interessante. Porque quando o poeta circulava por essas cidades, ele tinha o que hoje nós chamaremos de experiência antropológica. Ele ia numa cidade, ele via que naquela cidade se adorava determinado Deus de uma determinada forma. Em outra cidade, que tinha um regime político diferente, ele via que aquele mesmo Deus era adorado de outra maneira. Haviam festas diferentes, as pessoas falavam línguas aproximadas. Ele percebia que, de repente, falava-se um grego com algumas palavras, alguns vocábulos que não eram semelhantes ao que era falado em outras cidades. Então, o poeta ele vai ser o primeiro agente civilizador antropológico que vai trazer uma concepção de que os homens, embora vivam em espaços geográficos diferenciados, eles têm culturas diferenciadas, maneiras de explicar a realidade e os fenômenos diferenciados, porém continuam sendo homens. E por serem homens, têm condições básicas de receberem a mesma forma de informação. Por isso ele cantava e dançava o poema dele. E fazendo detalhe interessante, lembra que eu falei que ele era o mestre da verdade? Se na tua cidade, num determinado conflito, vocês foram os vilões da história, e eu sou o poeta, estou cantando meu poema na tua cidade, eu vou ser burro de falar mal de vocês? Não, eu vou dizer que não foi bem assim que a história aconteceu. Na verdade, teve uns atenuantes aí que, muito pelo contrário, vocês é que foram os heróis incompreendidos. Então, a gente começa também a ver na figura do poeta a construção de uma verdade que, histórica ou historiograficamente, pode não ser condizente com a realidade que, por sinal, só pertence aos deuses. Mas que, enquanto intérprete dos deuses, que me fazem ver o invisível, porque eu não estava lá, eu ouvi dizer, eu começo a construir, quero chamar a atenção de vocês para isso, estruturas da realidade, que vão ser social e historicamente aceitas, processadas e desenvolvidas como posturas políticas e religiosas concretas. Tá? Então, ele é o mestre da verdade. O poeta, e aí a gente pode puxar para a nossa realidade hoje, o professor, ele é o mestre da realidade. Quando você passa para alguém determinada leitura de um determinado conhecimento da humanidade, mesmo que essa pessoa
absorva criticamente o que você está falando e vai procurar em outras fontes para depois construir um pensamento mais refinado sobre o assunto, até lá você é o cara. Você está dizendo que aquilo é a leitura adequada para o processo. E daí a responsabilidade e a seriedade do processo educacional envolvido a essa tradição que remonta a 2.700, 2.800 anos atrás. Outro detalhe também interessante é que o poeta ele vivia por remuneração. Então, cantar e dançar não era só uma questão religiosa, mas religiosamente ele era remunerado ou financiado, normalmente por pessoas ricas ou, já no período clássico, pelos próprios governos. A primeira versão da Ilíada e da Odisseia por escrito, já com adaptações solicitadas por um governo para que fosse retirada a parte mais brutal do poema, para atenuar os costumes de guerra dos homens gregos, foi no século V a.C. Foi a primeira versão escrita do poema. Foi feito sob encomenda por um poeta que sabia ler e escrever com determinadas adaptações. Então a gente vê já no processo de seleção do material didático aquilo que viria a ser o recorte desejável pelo governo em processo. Coisa que a gente vê por aí, né? Coisa que a gente vê por aí nos últimos séculos de escrita na nossa sociedade. Além disso, religiosamente, o mendigo pode ser, na sua figura, a representação... Perdão, mendigo não. O poeta pode ser, na sua figura, a representação dos deuses. Então, igualzinho como é até hoje, na cultura médio-oriental, principalmente árabe, e do norte da África, receber um mendigo na tua casa e dar tudo o que você tiver de melhor, como se fosse uma pessoa das mais importantes, é um ato de piedade religiosa. E no caso do anfitrião, é um caso de prevenção contra possíveis vinganças dos deuses. Porque os deuses não eram os santos da igreja. Os deuses não eram o Deus cristão, que é Deus Pai. Jeová já é um cara meio estranho, né? Mas enfim. Então os deuses, eles tinham sentimentos humanos. Se você ofendesse os deuses ou a quem eles protegem, eles se vingavam. Basta lembrar o início da Ilíada, Apolo vinga um sacerdote que tem as filhas sequestradas, e apesar do resgate que o sacerdote oferece ao Agamenon, ele é esculachado, ameaçado de morte, e o Apolo vai lá e começa a desenvolver a peste no exército grego. Então, receber um poeta, um mendicante, era um ato de piedade religiosa, era obrigação. Tá? Por isso que hoje em dia, apesar dos nossos costumes cristãos, a gente mantém, pelo menos ao receber visitas, a gente tenta fazer o melhor possível pelos nossos recebidos. Tentar fazer eles se sentirem mais em casa, daí que vem essa tradição. Outro detalhe importante é que ele vai ser um poeta meio estranho. Ele é agricultor, então ele não faz esse processo de circuito pelas cidades gregas. Se ele fez alguma vez, chegou um momento que o pai morreu e ele teve que cuidar da fazenda. Tanto é que ele teve a briga lá com o irmão dele, Pérsis, na justiça, para cuidar da fazenda. Então ele é um caso de um poeta que vai estar fixado numa cidade, fixado numa terra, numa propriedade agrícola, e que ele vai estar construindo um pensamento que é tipicamente um pensamento de um homem que não está nômade, vivendo cada dia num lugar diferente. Por isso ele ordena, ele organiza, ele explica. Todo o processo pedagógico de organização de um saber, todo o processo pedagógico de explicação, ou de leitura, de interpretação, de mediação desse saber, é um processo de organização do que está, não necessariamente desorganizado, mas não preparado para ser consumido. Esse é o papel do professor. O poeta que começou essa brincadeira, Hesíodo vai ser o primeiro que nós temos registro
de que faz a teogonia. Lembra que eu falei que ele é o organizador da física grega? Ou da religião grega? Ele é o primeiro que nós temos registro que faz esse processo aí. No mundo ocidental, não tem outro. Até, oi, tá. Você estava falando sobre o poeta daí, assim, a gente fazendo uma comparação com o mendigo de hoje, é claro que é totalmente diferente, porque a gente tem a visão do mendigo de hoje como um sem cultura, né? Mas naquela época, o poeta, ele era dito como mendigo pelo fato dele ficar daí, fato dele ser itinerante, dele ficar indo para lá e para cá, de cidade em cidade. É porque você tem que levar o quê? Para pensar. Um cajado para você dar uma paulada em alguém que queira te pegar, um bicho. Uma faca para você cortar alguma coisa. Uma tigela para você comer. A roupa e o manto. Se estiver levando e tal. Então o que acontece? Você não tem mente. Então, o pessoal já está chegando no banho, né? Você imagina, né? Então o cara não fica com uma aparência muito agradável. Só que pode ser um Deus disfarçado, visitando a casa para saber se você é uma pessoa piedosa. Assim, mas assim, não só pelo fato religioso, mas considerariam ele bem porque ele seria uma pessoa culta, eles tinham esse... Olha, nesse caso, é interessante você fazer essa colocação, pelo seguinte, o poeta, e isso é interessante, tá, gente? O poeta, ele nunca falava de algo que todos já não soubessem. Isso vai ser refletido, inclusive, na tragédia já sustentada pelo governo das cidades, no período clássico. Tanto as tragédias quanto os poemas, de maneira geral, eles falam de algo que já é domínio público. Porque desde criancinha todo mundo é treinado ouvindo lá no berço, todas aquelas histórias e tal. A arte do poeta é na interpretação desses conhecimentos públicos, provocar no ouvinte, pela qualidade da sua voz, pela qualidade da entonação que é dada e pelo conjunto harmônico da dança e do canto, trabalhar não com o que você está sentindo ao ouvir o que eu estou falando e me vendo agora, mas trabalhar com esses instrumentos para projetar na sua mente uma espécie de deslocamento tempo-espacial para o que eu estou falando. Era isso que a gente vai trabalhar um pouco mais daqui a pouco. Ele tem uma habilidade que é de conduzir o ouvinte a vivenciar o conteúdo do que ele está cantando e dançando. E ao vivenciar esse conteúdo que ele está cantando e dançando, o ouvinte se apropria imageticamente dos blocos de sensação construídas pela voz e o gestual, que reforça pateticamente, ou seja, emocionalmente, o conteúdo. É isso que os nossos meninos hoje não conseguem fazer, porque eles estão cerebralmente vinculados às imagens que a televisão e os computadores geram para eles. E que é o que a gente espera que façamos enquanto leitores. Ao decodificar o texto grafado, nós provoquemos na nossa mente uma espécie de projeção holográfica em que ler um livro é viver uma aventura. Esse é o nosso problema de hoje. Na Grécia arcaica e clássica, o poeta era o agente público, entre aspas, né? Enquanto ele não é financiado pelo Estado, digamos, autônomo, que tem a habilidade e é treinado para, além de ver o que ele não vivenciou, levar os seus ouvintes a estarem diante dessa cena. Isso é muito forte. É por isso que hoje em dia a gente não consegue reproduzir o que o Aristóteles vai descrever na poética dele como o efeito patético da tragédia. Dizia ele que as mulheres grávidas até entravam em trabalho de parto, devido à emoção, à carga emocional que as tragédias traziam para as pessoas. Seria o poder da fala. É o que a gente vai ver daqui a pouco, quer ver? Olha só que interessante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o livro.
Vamos retomar isso daqui, não esquece não. Tá? O livro, ele inicia com as musas. Para quem não sabe, as musas, elas são divindades. Essa é uma representação romana, tá, do século II depois de Cristo, aonde as musas, que são filhas do deus Zeus, com a deusa Mnemosine, que é a deusa memória. Percebam, não é a nossa memória de curta e longa duração, cognitivamente falando, mas é o fenômeno da memória, como um todo, que é um elemento da natureza. Então percebam, a memória humana não é a memória dos homens, mas é a memória de um dos seres da natureza, um ser tão natural como qualquer outro, e não a memória da coroa da criação. Quero chamar bem a atenção para isso. São posturas físicas ou posturas em relação à natureza que marcam totalmente a diferença. Quando você se recorda de algum acontecimento com clareza e quanto maior a delicadeza da sua recordação, a deusa Mnemosine em pessoa está se manifestando através de você.